do Senhor Jesus. Localize na sua Bíblia a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Se você puder ficar de pé, nós agradecemos. É uma honra inenarrável estarmos aqui em Betesda pela primeira vez para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Desta vez um estudo, foi nos passado a incumbência, de ministrarmos um estudo. Hoje é o dia da Bíblia, para quem não sabe ou tenha esquecido. Então nós vamos falar sobre a importância das Escrituras, Coloca para mim o slide aqui, servo de Deus, por gentileza. Eu vou usar bastante slide, vou ler bastante coisa aqui, tá? Então nós vamos falar sobre a importância da Bíblia no discorrer dos séculos, E também no contexto moderno. O texto de 1 Timóteo capítulo 3. Deus abençoe de maneira extraordinária o pastor Eliseu Ignez. Eu disse para ele quando eu cheguei que antes eu conhecia de ouvir falar, sempre ouvi falar muito bem do pastor Eliseu, e hoje tive o privilégio de conhecê-lo um pouco mais de perto. Deus abençoe o senhor, pastor, sua família, de forma geral, todos, seu genro que está aniversariando, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, é um prazer estar aqui. Está comigo a mulher mais linda do planeta, e onde eu estou ela está comigo. Irmãos, antes de lermos o texto, a igreja do primeiro século ela era judaica. Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus. Enquanto o evangelho estava centralizado dentro de Jerusalém, não ocorreram grandes conflitos. Todavia, a partir do momento dessa saída dos cristãos de dentro desse território judaico para outros territórios gentílicos, ou seja, gentil de outra nacionalidade, deu-se início a uma grande discussão acerca da salvação. Para eu ser salvo, eu preciso guardar o sábado, fazer a circuncisão, praticar as leis dietéticas judaicas. Paulo vai dizer em duas cartas, Gálatas e Romanos, que a justificação acontece pela fé. Partindo desse pressuposto, eu escrevi um livro no final do ano passado, está fazendo aniversário de um ano, chamado Justificação pela Fé, Méritos Humanos ou Suficiência de Cristo. Esse livro, ele foi o meu trabalho de conclusão de curso em teologia, já foi escrito já há alguns anos atrás, mas lançado no ano passado. E eu vou trazer algumas informações muito importantes, tanto da carta de Gálatas, quanto da carta aos Romanos. Eu começo primeiro trazendo um contexto histórico cultural da cidade de Jerusalém, da religião judaica no primeiro século, quantos escribas, fariseus, saduceus existiam no tempo de Jesus, a importância da lei, tá? No capítulo 1 ainda eu falo sobre a incapacidade do homem de cumprir a lei. Tiago diz que se o homem cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto, logo ele falhou em todos. Então na terra não existia nenhum mortal capaz de cumprir a lei em toda a sua essência, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como na terra não existia ninguém capaz de cumprir a lei, o verbo de Deus, Jesus, vai penetrar na temporalidade e se fazer história para cumprir aquilo que nenhum mortal conseguiu cumprir. E ele foi o único que conseguiu cumprir. Ele mesmo disse, Mateus 5,17, eu não vim anular, abrogar, cancelar a lei, mas eu vim cumprir. E ele foi o único que cumpriu, porque nele não se achou pecado. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. E eu falo da transição de Paulo de fariseu, apóstolo dos gentios. Eu falo sobre o contexto da carta aos Gálatas, que é um contexto de perseguição. Os judaizantes estão perseguindo a autoridade apostólica de Paulo. Eu falo sobre o contexto da carta aos Romanos, que é um contexto mais amistoso, mais tranquilo. Eu explico que a lei serviu de aio. O que era um aio? No grego, paidagogo, traz a ideia de um pedagogo, No mundo greco-romano, uma criança era entregue a um paidagogo dos seus 7 anos de idade até os 18 anos, e ela era instruída por esse paidagogo. Assim, quando Paulo diz que a lei serviu de aio, ela serviu para nos conduzir de Moisés até Cristo, mas que em Cristo ela achou a sua finalidade e teve seu alvo cumprido. Então, a lei serviu para nos conduzir até Cristo, serviu como placas indicativas que nos levariam ao norte perfeito, que é Cristo. Eu faço uma comparação da lei nas duas cartas de Gálatas e de Romanos. Eu explico a condição espiritual do homem morto em ofensas e pecados e a sua incapacidade de se auto-justificar diante de Deus. Isaías, há 740 anos antes de Cristo, ele disse que a nossa justiça ela é como trapo de imundícia. Ou seja, o que é trapo de imundícia? Pano de menstruação. Em outras palavras, o absolvente da atualidade.
pela minha própria justiça, eu jamais seria considerado justo diante de Deus. Eu só sou considerado justo porque aquele que não cometeu pecado efetivou a verdadeira justiça na cruz do Calvário, e isso foi imputado a nós. Eu explico a plenitude dos tempos que Deus preparou o globo terra para que Jesus penetrasse na temporalidade, se fizesse carne. Eu explico o conceito de justificação, no grego dikaiontentes, que significa ser declarado justo por meio do pagamento de um preço. É uma palavra muito usada por Paulo. E o terceiro e último capítulo eu trago um desenvolvimento histórico dogmático da doutrina da justificação em grandes expoentes do tema, como Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, Eurico Zwinglio, João Calvino. Pode ficar tranquilo que não tem calvinismo aqui, tá? Na verdade, eu não entro em questão de calvinismo e arminianismo, eu só falo o que eles falaram a respeito da ideia de justificação e Calbart no século XX. Amém, queridos? Estará ali fora no final, se você deseja aprofundar o seu conhecimento na carta de Gálatas e de Romanos, estará ali no finalzinho, tá? Quem pega na internet comigo, pega por R$40. Hoje você pode pegar aqui por R$30, só no cartão que é 32 por causa dos juros da máquina. Bem, mas tem Pix, dinheiro, cartão, se você preferir. Esse aqui já tem dono, do pastor Eliseu. Deus abençoe, viu, pastor? Que o Senhor continue abençoando. Carta de Paulo aos 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Senhor Jesus. Bom, coloca os slides aí, certo, de Deus, por gentileza. Nós vamos falar, é o último tópico, na verdade, a relativização da Bíblia no contexto moderno, tá, irmãos? Na verdade, pós-moderno, né, no contexto pós-moderno. Então nós vamos abordar rapidamente aqui alguns pontos principais que eu vou trabalhar. Primeiro, o cristianismo tinha tudo para acabar, as seitas heresias no primeiro século, a corrupção da igreja na Idade Média, a reforma e a Bíblia, a racionalização das escrituras, o progressismo antibíblico e a relativização da Bíblia. São os pontos principais que eu vou trabalhar. Pode passar aí o primeiro slide, por gentileza. Desde o início da igreja primitiva, as escrituras sagradas foram profundamente atacadas por seitas e heresias. E por que não falar da perseguição dos imperadores romanos aos cristãos do primeiro ao terceiro século da era cristã, como Nero, Vespasiano, Domiciano, Diocleciano, quando mandavam matar os cristãos e destruir os escritos sagrados. E no decorrer dos séculos, esses ataques contra as escrituras e o evangelho nunca cessaram. Isso é evidente na Idade Média, com a corrupção da igreja no século XIX, com a racionalização das escrituras através da teologia liberal, e hoje com a relativização da Bíblia. No entanto, Jesus fez uma promessa dizendo que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, queridos, é muito claro que desde os primórdios, desde o primeiro século da era cristã, a igreja ela tinha tudo para acabar, tá? Eu vou dar algumas razões do porquê a igreja ela tinha tudo, humanamente falando, obviamente, para acabar. O cristianismo tinha tudo para arrefecer logo no primeiro século da era cristã. E eu vou dar alguns pontos porque ele tinha tudo para acabar. Primeiro, Jesus, quando ele penetra na temporalidade, quando Jesus ele se faz história, quando ele encarna, né, o verbo encarnado, de João capítulo 1, a partir do versículo 14, quando diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão grega, habitou, é eskenosen, que traz a ideia de tabernacular, armar o seu tabernáculo no meio do seu povo. Quando Jesus se fez história, quando ele penetra na temporalidade, quando ele vai tabernacular no meio de nós, ele poderia ter escolhido qualquer cidade grande do mundo conhecido, como Roma, Grécia, Corinto, cidade de Éfeso,
que eram cidades muito expressivas naquela época, principalmente na questão de difundição do evangelho. Isso facilitaria muito a propagação do evangelho. Mas não, Deus é tão tremendo que Jesus vai nascer em um povoado insignificante, pequeno, dentro do contexto do mundo conhecido, como por exemplo Belém de Judá. O que era Belém de Judá para o mundo conhecido daquela época? Absolutamente nada. A nação de Israel era uma nação muito pequena. Então, partindo dessa premissa, ali o evangelho deveria ter parado. Só que Jesus fez uma promessa. Ele disse em Atos 1 e 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, local, cidade local, toda a Judéia, nação, Samaria, nação vizinha, e até os confins da terra. Aí, quando eu paro e olho para esse texto, eu vejo como Jesus ele era futurista. Ele estava dizendo que o evangelho ele nasce num cenário geograficamente insignificante dentro do contexto do mundo conhecido daquela época, mas que ele atingiria os maiores lugares do mundo, o mundo inteiro. E cabalmente, tudo que Jesus falou se cumpriu de forma extraordinária. Então, quando você quer se tornar uma pessoa conhecida, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para os irmãos entenderem, a ideia é, por exemplo, pessoas que moram no interior, interior do Nordeste. Se ele quer se tornar uma pessoa conhecida, ele precisa sair daquele interior e ir para um lugar grande como São Paulo, Rio de Janeiro, a fim de se tornar alguém conhecido. Mas Jesus não, ele não foi para Roma, ele não foi para a Grécia, ele não foi para a cidade de Corinto, ele não foi para Éfeso. Dali de onde ele está, o que ele fez foi tão grande e tão extraordinário que chegou aos confins da terra. Então esse é o primeiro ponto, que humanamente falando, o cristianismo tinha tudo para parar ali em Jerusalém, mas por causa da palavra de Jesus, ele teve uma expansão. Segundo, o cristianismo ele foi muito perseguido nos primeiros 3 séculos da era cristã. 300 anos de história da igreja, a igreja foi profundamente atacada, perseguida pelos imperadores romanos. Quanto mais a igreja crescia, mais Roma atacava, matava os crentes, queimando, como Nero, por exemplo, colocava produto inflamável, queimava, jogava para ser dilacerado por feras, enfim, uma brutalização dos cristãos, amarrava os cristãos nas carruagens romanas, saía arrastando. Por exemplo, quando Vespasiano, imperador, assume bem depois de Nero o Império Romano, ele construiu algo em Roma chamado Coliseu Romano, que está lá até hoje. No filme do Gladiador a gente vê aquela construção do Coliseu Romano. E só na inauguração daquela festa morreram mais de 10.000 cristãos. Então, segunda razão porque o cristianismo tinha tudo para acabar, por causa dos 300 anos de perseguição da igreja. Ali o cristianismo tinha tudo para acabar. E terceira razão de o cristianismo ter tudo para acabar é por causa das seitas e heresias que vão se levantar contra a palavra de Deus. Desde os primórdios, a igreja e a palavra, ela é profundamente atacada. Por exemplo, o imperador Diocleciano, no século 3 da era cristã, ele não só perseguia a igreja, mas ele também mandava queimar os manuscritos, os rolos, os pergaminhos do Evangelho de João, de Mateus. Quando a gente fala de Bíblia, nos 3 primeiros séculos da era cristã, os irmãos daquela época, eles não possuíam um exemplar como a gente tem hoje na mão. Naquela época, um tinha o Evangelho de Mateus, o outro tinha o Evangelho de Marcos, o outro tinha o Evangelho de Lucas, ou seja, cada um tinha rolos, não tinha a Bíblia, não tinha como um crente naquela época ter 66 livros da Bíblia numa mão, como a gente tem hoje. E partindo desse pressuposto, quando Diocleciano vai mandar perseguir a igreja, matar os cristãos e queimar os rolos, os manuscritos sagrados, era para essa Bíblia não ter chegado na nossa mão. Mas a mão de Deus foi tão forte que Deus preservou tudo, e hoje nós só estamos aqui por causa da santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Então, é o que Jesus disse: os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então, tudo isso corroborava para a destruição e erradicação do cristianismo, mas a mão de Deus preservou, guardou. Muitos irmãos esconderam manuscritos sagrados ali nas regiões das cavernas de Qumran, que foram achados em 1947, vários manuscritos, e hoje nós temos na mão aí várias cópias dos textos originais da Bíblia Sagrada. A
Bom, vamos passar. Pode passar, meu irmão, por gentileza. Nós já falamos sobre isso aí. Pode passar. Pode passar para o próximo ponto. Seitas e heresias. Pode passar. Mais uma. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas seitas, só para os irmãos terem ideia de como o cristianismo, a divindade de Jesus, ela foi profundamente atacada nos primeiros séculos da era cristã. Por exemplo, hoje nós temos um cânon na mão, essa Bíblia que nós temos hoje na mão, nós temos por causa de um herege que surgiu no final do primeiro para segundo século da era cristã, tá? Chamado Marcião. E esse camarada defendia que o Deus do Antigo Testamento não era mesmo Deus do Novo Testamento, era um herege, foi considerado um herege pela igreja. Por que ele tinha essa ideia? Por causa da rigorosidade da lei no Antigo Testamento, do olho por olho, dente por dente, né? Se a mulher adultera, ela tem que ser apedrejada. E no Novo Testamento, Jesus, ele diz: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Partindo desse pressuposto, ele era profundamente antagônico às ideias que são legalistas. Então ele cria um cânon, ele fecha uma Bíblia e diz: essa é a Bíblia Sagrada, tirando alguns livros que trabalham muito a ideia de judaísmo, como por exemplo o Evangelho de Mateus. Ele é fundamentado em escritos veterotestamentários. Mateus, quando escreve o Evangelho de Mateus, ele escreve Mateus, mas pavimentado em profecias do Antigo Testamento. Tanto é que só nos 3 primeiros capítulos você vai ver mais de 7 citações dizendo: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e aí vai, Miqueias, tá? Então, Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele trabalha o seu evangelho fazendo uma exegese da vida de Jesus à luz dos escritos veterotestamentários. E Marcião era contra livros que faziam esse tipo de ideia. Por exemplo, a carta de Tiago é uma carta que trabalha muito a ideia da lei, que a fé sem as obras ela é morta. Então ele rechaça a carta a Tiago. A carta aos Hebreus também era uma carta que ele era profundamente antagônico, né? Porque cita muitas coisas da lei, embora a carta aos Hebreus ela coloque a superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior à lei, é superior à antiga aliança, enfim. Mas por causa desse cara, a igreja precisou selecionar quais livros seriam canonizados, e assim foi, tá? E esse camaradinha foi desmascarado. Então observe que desde os primeiros séculos da era cristã houve um ataque muito forte à palavra de Deus, a princípio com perseguição, tentando queimar os rolos, os manuscritos sagrados. No entanto, como não conseguiram assim, começou a entrar várias heresias tentando fazer o evangelho de Cristo ser descredibilizado e não aceito. Por exemplo, existe uma ideia, um espírito que predominava na época chamada gnosticismo, que diz que tudo que é material é mal e tudo que é espiritual é bom. Esse pessoal, essa ideia, essa filosofia chamada gnosticismo, porque ele na verdade era uma mentalidade da época e não uma comunidade fechada, tá? Eles partiam da seguinte premissa: que Deus, o Criador dos céus, né, do mundo espiritual, Deus que a gente conhece, ele criou o mundo espiritual. E aí vem uma divindade inferior, que eles vão chamar de demiurgo, ou seja, uma divindade intermediária a mar, viu que Deus criou tudo no mundo espiritual, e ele veio e criou um mundo material paralelo, como se fosse uma sombra, uma cópia do mundo espiritual. E aí, partindo desse pressuposto, eles começaram a entender que tudo que é mal, que é físico, que é terreno, que é palpável, que é tangível, é mal. E tudo que é espiritual é bom. Só que o que a Bíblia fala sobre isso? Que foi Deus quem criou o mundo espiritual e os céus e a terra, uma espécie de Deus mau, demiurgo? Satanás? Claro que não. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo que Deus fez, a Bíblia diz que era bom. Então, essa ideia bíblica de Gênesis capítulo 1 vai contrariar profundamente a essa seita. É essa heresia chamada gnosticismo, tá? Mas e aquela ideia, Eliade, de que tudo que é físico é mal, que tudo que é espiritual é bom? Não está um pouco meio que certo? Sim, mas não porque uma divindade boa criou o mundo espiritual, uma divindade mal criou o mundo físico. Tudo que Deus criou é bom, todavia, por causa do pecado, a criação ela vai entrar em um cenário chamado cativeiro da corrupção. A
Paulo vai falar disso em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19, quando ele diz que a ardente expectação da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. E a expressão grega que Paulo vai usar, manifestação ali, é apocalipsis, que significa espera pela revelação dos filhos de Deus. Ele está falando de glorificação. Quando a igreja for arrebatada, ela vai receber um corpo corruptível, vai para a glória, 7 anos lá em cima na glória, e depois Cristo volta para estabelecer o reino, e a terra ela vai passar por um processo de restauração. Isso está em Isaías capítulo de número 11, que a gente chama de reino milenar de Cristo na terra. Isaías capítulo 11, Zacarias capítulo de número 14, quando Cristo vai reinar no milênio sobre a face da terra. Então, a terra ela entra em um estado de cativeiro da corrupção. Romanos capítulo 8, versículo 19, 20, 21 e 22, ali você vai ver isso que Paulo disserta ali, sobre essa questão do cativeiro da corrupção. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho, quando ele vai refutar o maniqueísmo. Eles perguntam assim, o maniqueísmo defendia a ideia de 2 princípios eternos, um princípio bom e um princípio mau, tá? Eles defendiam essa ideia, existem 2 princípios eternos, um princípio bom e um princípio mau. Só para os irmãos terem ideia do que eu estou falando aqui, já viu aquele desenho animado que o camarada está ali e fica um diabinho falando no ouvido dele e um anjinho falando do outro? Aquela ideia ali que tem nos desenhos animados, o anjinho fala, faz o que é certo, o diabinho vai lá e fala, não, faz o que é errado. O filme desenho do Pica-Pau de antigamente tinha muito essa ideia. Essa ideia é uma ideia profundamente maniqueísta. E o Agostinho vai dizer, essa ideia de que existem 2 princípios eternos, um bom e um mau, ela é antibíblica, tá? Não existe 2 princípios eternos, só existe um princípio eterno e é Deus. Então, Agostinho, se é assim, por que é que existe o mal? Ele diz, o mal, na verdade, é a corrupção do bem, é a degeneração do bem. Tudo que Deus criou é bom, mas o pecado, começando com o pecado de Lúcifer, posteriormente o pecado de Adão, ele vai desencadear uma série de processos catastróficos. E aí, isso está em Gênesis capítulo 1, ele diz, Paulo fala em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12, por um homem o pecado entrou no mundo. Então o pecado só entra no mundo a partir do momento que Adão ele quebra um princípio de autoridade que havia sido estabelecido. Ele desobedece. Aí você vê as consequências catastróficas da desobediência de Adão. Então tudo que Deus criou é bom. E por que o mal existe? O mal, na verdade, ele é uma negação do bem, ele é uma degeneração. O que é degeneração? É algo que perdeu a sua essência original. Então, refutando, era assim que a igreja dos primeiros séculos refutava a ideia de gnosticismo. Aí vem vários tipos de teorias. Tem o docetismo, que a palavra doquel no grego traz a ideia de aparente, tá? Aparência. Então o docetismo defendia que Jesus era um espírito aparente, que Jesus não tinha carne, que Jesus não tinha ossos, que Jesus não tinha corpo. E isso é demoníaco, é maligno. Por quê? A palavra de Deus diz que aquilo que não confessa que Jesus vem em carne, esse espírito não é de Deus. Então eram heresias que eram criadas, tentando refutar o evangelho de Cristo, mas que por causa de uma igreja bem preparada e fundamentada na palavra, nós refutamos e fomos vencendo. Passa para o próximo slide. Isso, obrigado. Aí vem uma outra ideia chamada ebionismo, que diz que Jesus era o Messias. A palavra Messias vem do hebraico Machia, vem do grego Cristo, que significa ungido. Então Messias significa ungido, não literalmente que significa Deus, tá? Então, por exemplo, os judeus, eles aguardam um Messias, mas na mentalidade judaica, o Messias não será Deus encarnado como a gente pensa. Nós no cristianismo entendemos que Jesus é o nosso Messias e ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas a ideia judaica de Messias, tá? É a ideia só de ungido, como por exemplo, Moisés foi ungido por Deus para libertar Israel das mãos do Egito. Davi foi ungido por Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, na mentalidade judaica, o Messias será ungido que vai erguer a nação dos judeus. Partindo desse pressuposto, existia um movimento chamado ebionismo que defendia que Jesus era o Messias, mas negava a sua divindade. Ele era ungido,
de Deus, mas não era Deus. Outra heresia que a igreja vai refutar no primeiro século da era cristã. Dentro ainda dessa linha havia uma outra linha chamada adocionismo, muito parecida com o ebionismo, que dizia que Jesus nasceu humano, tornando-se divino após o batismo. Eles negavam a pré-existência de Cristo, ou seja, eles negavam essa linha chamada adocionismo. Adocionismo vem de adoção. Então eles diziam, Cristo é o filho adotado por Deus. Ele nasceu humano, completamente humano, não era divino, não era pré-existente, tá? Ele nasce humano, mas depois do batismo, naquele processo, quando Jesus sai das águas, o Espírito desce e uma voz brada, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ali eles entendem que Jesus foi adotado por Deus e recebe uma capacitação especial. Isso é bíblico? Não, é antibíblico. Por quê? Porque quando você vai ver João capítulo 1, em arrém rologos, kai rologos, em proston theon, kai theós, em rologos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 14, verso 1, capítulo 1 de João 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João capítulo 1 está declarando que Jesus ele é pré-existente, que ele existe desde os tempos da eternidade. Isaías vai dizer, porque o menino nasceu, o filho não, o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando Isaías diz que Jesus ele é pai da eternidade, obviamente a ideia de Isaías é dizer que Jesus ele é tão antigo que ele precede. Quem é pai é anterior ao filho. Então, se eternidade é algo que significa algo que não tem início nem fim, significa dizer que Jesus ele é antes da eternidade. Ou seja, Jesus é Deus, Jesus é pré-existente, e isso a Bíblia vai refutar profundamente todas essas heresias aqui, através desses textos bíblicos. Lembrando que a gente está falando dos primeiros séculos da era cristã, e os irmãos daquela época não possuíam toda a Bíblia como a gente tem hoje na mão. A gente pode sentar e falar, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Naquela época eles não tinham a Bíblia toda. Um tinha João, outro tinha 1 Coríntios, outro tinha... Então a Bíblia não estava do jeito que está hoje. Obviamente nós temos muito mais conhecimento das Escrituras do que eles, tá? Outro texto que prova a pré-existência de Jesus, tá? É Miqueias capítulo 5, versículo 2, quando ele diz, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos da eternidade, desde os dias da eternidade. Miqueias está profetizando que em Belém nasceria alguém que a sua origem não seria naquele nascimento, mas seria desde os dias da eternidade. Então o menino, a criança, sai do ventre de Maria, mas o espírito que habitava dentro dele era pré-existente desde os tempos da eternidade. Isso tudo refuta essas heresias do primeiro século. Aí veio o arianismo, que dizia que Jesus seria a espécie de logos criado e não coeterno com o Pai. Ou seja, eles diziam o seguinte, Jesus era divino, mas era uma divindade inferior, né? Inferior a Deus, e ele foi criado como um intermediário da criação. Jesus seria o Logos divino que foi criado para intermediar o contato entre Deus e a criação, e isso é profundamente antibíblico e herege, tá? Porque eu já mostrei textos aqui para vocês citando que Jesus ele preexiste, então ele não é criado. O próprio Paulo, quando fala, eu vou lançar agora nesse ano 2023 um livro chamado Kenosis, a doutrina do esvaziamento de Deus, e eu vou dissertar muitos pontos desses que eu estou falando aqui para vocês de forma bem pormenorizada, usando os textos bíblicos, mostrando, desmascarando essas seitas desde os tempos antigos, tá? E a ideia, ela vai trabalhar principalmente a ideia de Filipenses capítulo de número 2, quando Paulo diz assim, que sendo em forma de Deus, ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está falando de humildade, que sendo em forma de Deus, na mesma essência, tá? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, ele tinha a mesma essência, ele tinha todas as características de Deus, mas ele não teve por usurpação. Então a Bíblia diz que ele
se esvaziou. A minha versão aqui, Arque Almeida Revista Corrigida, diz: se aniquilou. Essa expressão aniquilou-se é ekenosen no grego, que traz a ideia de se esvaziar, tornar nulo, pequeno, privar-se de força, se reduzir. Então o processo de Cristo nada mais é do que se esvaziar da sua glória para cumprir uma missão e redimir a humanidade como homem. Então, nesse processo de encarnação de Cristo, ele vai se esvaziar da sua glória, é o que a Bíblia diz, tá? E isso é muito tremendo, isso é muito poderoso. Você vai ver na oração de João, capítulo 17, quando Jesus vai orar, ele diz assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está na sua forma humana, está na sua forma vazia, mas está pedindo para Deus o glorificar, porque ele já estava finalizando os seus 3 anos e meio de ministério terreno, e agora ele seria glorificado. E não só naquela forma, mas quando Jesus ele é glorificado, Paulo vai dizer que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Eita glória! Para que todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra vão ter que se dobrar e confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é tremendo. A Bíblia, as Escrituras Sagradas é tremendo. Vem como que o cristianismo foi profundamente atacado, aí vem o pelagianismo, que defendia uma salvação baseada em cima dos méritos, repelia completamente a graça de Deus. Não dá para a gente pormenorizar aqui, porque tem bastante coisa para falar. Vamos para o próximo ponto, por gentileza, servo de Deus. Depois eu vou disponibilizar esses slides para os irmãos, tá? Os irmãos que quiserem imprimir, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. A corrupção da igreja na Idade Média. Percebe como a igreja, ela foi profundamente atacada e muitas vezes acabou sendo influenciada por todas essas ideias malignas, diabólicas. Percebe como isso é forte? No período da Idade Média, a igreja católica, porque aqui quando a gente fala de Idade Média, ainda não se tinha aquela ideia de igreja protestante, tá? E igreja reformada, a igreja que nós temos hoje aqui. Naquela época era uma só igreja, tá? Então a igreja, ela se distanciou. Eu disse que os primeiros 3 séculos, 300 anos da história da igreja, foi de profunda perseguição. Quando que isso acaba? Quando Constantino ascende ao império. E quando Constantino ascende ao império, a igreja para de ser perseguida, arrefece aquela perseguição. Foi bom? Foi. Todavia, Constantino vai se converter, e os especialistas na área de história da igreja não creem na conversão de Constantino, né? Constantino acham que foi uma estratégia militar política. Ele era um estrategista militar e era muito versado no campo da política. Então ele entendeu que 300 anos de história da igreja perseguida, a igreja não acabou. Então ele pensa, já que a gente não pode acabar, a gente se une a ela. Ele se converte, diz ele que estava numa batalha, viu no céu um sinal da cruz, dizendo: por esse sinal vencerás, se converte. E a partir dessa conversão, ele começa a trazer elementos da cultura romana, né, dos deuses romanos, para a cultura judaica, para o cristianismo. E é aí que a igreja começa a se perder. Por quê? Porque naqueles primeiros 300 séculos de história, 300 anos de história da igreja, 3 séculos, tá? A igreja não tinha templo para cultuar. Por quê? Era um período de igreja perseguida. Vamos supor, se tivesse um templo aqui, Roma vinha, matava todo mundo. Então a igreja, ela cultuava nos cemitérios, nas catacumbas, nas casas dos irmãos. Era tipo assim: vamos cultuar hoje na casa do pastor Eliseu, vamos cultuar hoje na casa da irmã Kézia. Fazia reunião e ia cultuar. Por quê? Porque Roma perseguia a igreja. Quando a perseguição acabou e Constantino supostamente se converte, ele vai criar grandes templos, tá? Para a igreja. E aí vai começar a trazer elementos da cultura romana para dentro. E isso vai desviando completamente do evangelho primitivo que Jesus pregou. Porque vai começar a entrar imagens. Por exemplo, dia 25 de dezembro, a gente está se aproximando do Natal. Nessa época era comemorado o dia do Sol Invictus, uma divindade romana, e passou a ser comemorado o aniversário de Jesus. Não é verdade? Por exemplo, o domingo, que era o dia do Sol Invicto, ele começou a transformar o domingo em dia de cultuar Jesus. E até hoje nós estamos aqui cultuando no domingo, na escola bíblica dominical. Mas até Constantino essa prática não existia. Era geralmente nos sábados que se cultuava. Então preste bastante atenção que quando Constantino se converte,
a igreja passa a se unir ao Estado. E as práticas romanas do Estado começam a infiltrar na igreja. Partindo dessa premissa, a igreja vai se distanciando completamente da origem do evangelho. E aí vai entrar sinais, imagens, vai entrar venda de indulgências, né? Para eu ser salvo, eu tenho que pagar, comprar um pedacinho de terra para comprar um espaço no céu. Penitências, altos flagelos, enfim, uma série de distorções bíblicas, tá? Distorções bíblicas. Ou seja, heresias começam a entrar na igreja no terceiro século. Isso vai se estender até o século XVI da era cristã, quando Deus vai levantar um homem chamado Martinho Lutero, um monge, que quando vai estudar a carta aos Romanos, né, vai entender que a justificação ela não acontece por obras. Não se trata daquilo que eu faço, mas daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Isso significa dizer que Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer nada? Claro que não. A graça que me salvou é a graça que me transforma. Então essa graça ela vai frutificar para uma vida de santificação. Não é essa graça, hipergraça que eu não pregando aí não. A graça já foi derramada, eu posso fazer de tudo. Pode não, querido. Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então a maior evidência de que a graça de Deus está na minha vida é quando eu ando em santificação diante de Deus, porque a graça de Cristo ela frutifica para a santificação. E é isso que Lutero vai começar a ensinar, que a justificação é pela fé. Naquela época a igreja católica apostólica romana tinha uma ideia, que cada moeda que tilinta no gasofilácio é uma alma que pula do purgatório. Por exemplo, eles entendiam o seguinte: morri, minha alma vai para o purgatório, queimar num lugar lá embaixo chamado purgatório, vai ficar lá queimando. Mas se alguém aqui vivo na terra der uma oferta, minha alma pula do purgatório para o paraíso. Isso é bíblico? Claro que não. É antibíblico. Por quê? Porque o que nos purifica de todo pecado não é o fogo do purgatório, é o sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Heresia. E Lutero vai escrever 95 teses, vai pregar na porta da catedral de Wittenberg, tá? E aí vai acontecer meio que de forma acidental a chamada reforma protestante. Acidental, Eliade? Por quê? Quando Lutero escreve as 95 teses e prega na porta da catedral de Wittenberg, o Lutero não tensionava uma debandagem da igreja, uma rebelião da igreja. Não era isso. Porque ele escreve as 95 teses em latim. E latim era a língua que só os eruditos da igreja católica falavam. Lutero era um monge alemão. Ele falava latim. Os padres falavam latim. Então, quando ele escreve as 95 teses em latim, mostrando todos os 95 erros que a igreja estava cometendo, ele tensionava chamar o grupo de padre, né, o clero da igreja, para um debate e mostrar: vocês estão errados, o que vocês estão fazendo é pecado, vocês estão enganando, a igreja está corrupta, precisa consertar isso. Só que um dos padres foi tão impactado por aquilo que ele traduziu as 95 teses do latim para a língua do Sacro Império Romano Germânico, que na verdade naquela época não era chamada ainda de Alemanha, era Sacro Império Romano Germânico. Ele traduz da língua latina para a língua do povo popular e pregou lá as 95 teses. Quando o povo começou a ler e falou: então quer dizer que eu vendi minha propriedade, paguei tanto dinheiro para tirar a alma da minha avó do inferno, lá do purgatório, paguei tudo, isso tudo está errado? Aí Lutero, lá nas 95 teses, tá, pela Bíblia está errado. Quem gostou da ideia, pastor Eliseu? Os príncipes que perdiam terras e terras e terras para a igreja. E aí os príncipes já abraçaram Lutero, protegeram Lutero, porque se eles não fizessem isso, Lutero seria executado, tá? Então, peraí, Eliade, você está dizendo que a prática de nós ajudarmos a igreja, de ofertarmos, de dizimarmos, está errada? Claro que não. A gente entrega por amor, a gente entrega por questão de gratidão. Eu não dou para ter, eu dou porque Ele já me deu, entendeu? Só que qual era a diferença daquela época para hoje? É que eles davam para salvar a alma de um parente. E salvação, querido, é graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras do braço humano, para que ninguém se glorie. Entende? Então essa é a grande diferença. Pagar pela salvação, está errado. Lutero vai denunciar. E aí, meu amigo, aquela notícia se espalhou como rastro de pólvora na Europa, né?
Do outro lado, na Suíça, Ulrico Zwingli vai se levantar, eu falo sobre eles no meu livro. Do outro lado, John Knox, depois, mais para frente, João Calvino, depois Armínio, outros reformadores, e aí vai ser aquele alvoroço que a gente tem até hoje, tá? Enfim, vamos continuar. Só que tem um homem chamado Erasmo de Roterdã, que foi o grande fomentador da reforma, tá? Ele foi o grande, esse camarada aqui de cima, chama-se Erasmo de Roterdã. Ele começou a escrever livros denunciando a Igreja Católica Apostólica Romana, ele era católico, mas ele começou a escrever livros denunciando, e Lutero leu os livros dele, Ulrico Zwingli na Suíça também leu, ele era muito famoso na Europa. Só que ele escreve denunciando, mas ele não tinha a garra de Lutero, de peitar, entende? Ele vai fazendo um trabalho acadêmico, escrevendo e denunciando os abusos e erros da igreja. Só que na hora que a igreja pressionou ele, falou, então quer dizer que tu foi o grande fomentador da reforma, né? Esse camaradinho aí, Lutero, está aí por causa de você. Isso foi tão forte, gente, que em Roma, o Papa Leão X falou assim, tem um javali selvagem solto na seara do Senhor, que era Lutero. Ninguém conseguia controlar o Lutero. Foi um instrumento que Deus usou para abrir o olho do povo e mostrar os erros teológicos e heresias que a igreja vinha praticando. Então, Erasmo de Roterdã fomenta a reforma, mas ele não tem coragem de dar o pontapé. Quando Lutero prega as 95 teses, traduzem, Lutero é chamado pela igreja para desmentir tudo aquilo. Só que ele foi sujeito ao homem. Ele diz, eu não desminto nada. Eu assumo tudo o que eu falei, eu reafirmo. Vocês estão errados. Se quiserem me matar, me matem, mas essa é a verdade. Está errado, precisa consertar. E aí, ele só não foi morto, queimado, porque os príncipes sequestraram ele, isolaram ele num castelo e deixaram ele por anos lá naquele castelo. Foi quando ele traduziu o Novo Testamento da língua grega para a língua do Império, Sacro Império Romano Germânico e colocou. O que a reforma fez? Naquela época, só quem tinha a Bíblia não era o povão, eram os padres. O povo não tinha acesso à Bíblia. Então o que Lutero faz? Traduz a Bíblia do grego para a língua do Sacro Império Romano Germânico. E ele diz assim, eu não estou mandando ninguém me ouvir e me seguir. Eu estou dizendo, a Bíblia ensina assim. Eu só desafio a vocês a lerem a Bíblia e ver se eu estou errado ou se a liderança, o Papa Leão X, com toda a turma lá deles, estão errados. E muitos irmãos naquela época eram analfabetos. Então Lutero ele pega uma equipe e vai alfabetizar o povo pela palavra. Então o povo aprende a palavra e ele diz, não estou mandando ninguém me seguir, me ouvir não. Estou mandando vocês lerem a Bíblia, porque quem lê a palavra não é enganado e ludibriado. Amém, queridos? E aí foi uma bênção. Mas observe que o tempo todo a palavra está sendo cerceada. Tentam diminuir a palavra de Deus. A gente vai chegar no contexto moderno. Passa mais um, por favor. Aí vem as 5 solas, somente a fé, somente pela Escritura, somente por Cristo, somente pela graça, somente a glória. A justificação, somente pela fé, somente pelas Escrituras. Porque a Igreja Católica, até hoje eles pensam assim, que a Igreja ela é maior do que a Bíblia. Porque na mente deles, dos católicos, eles acham o seguinte, foi a Igreja quem fechou o cânon. Então, a igreja ela é maior do que a Bíblia. E Lutero vai dizer, a igreja pode se corromper, a palavra jamais vai se corromper. Então a palavra é maior do que o ser humano. Amém? Então é isso que a reforma faz. Por isso só a Escritura, somente por Cristo, vai quebrar a ideia do Papa como sumo pontífice. O Papa era uma espécie de sumo pontífice. O que é o sumo pontífice? É uma espécie de ponte. O intermediário, aqui o ser humano, aqui Deus, e o sumo pontífice no meio, o Papa, a ponte entre Deus e o homem. E Lutero vai falar somente por Cristo, porque cada crente hoje tem a liberdade de entrar no quarto, dobrar o joelho e falar diante de Deus, sem precisar de um homem para fazer essa intermediação. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Então ele disse, em Cristo, Cristo é o sacerdote e nós somos cordeiros de Cristo. Então nós podemos ir direto a Cristo, a gente não precisa de um intermediário. Isso também não significa que a gente tem que desconsiderar as nossas lideranças. Não, pelo contrário. Romanos capítulo 13 diz que nós temos que ser submissos às autoridades. Só que ele está falando aqui de intimidade. Quando eu quero falar com Deus, eu posso trancar a porta do meu quarto e dobrar o meu joelho e falar com o Pai em secreto. E Ele que tudo vê, Ele vai me ouvir e vai me responder. É isso que Lutero fez. E só a graça, somente pela graça. Ou seja, a salvação é um favor imerecido.
Eu não sou salvo por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Então eu não pratico obras para ser salvo, mas pratico boas obras porque sou salvo. Amém? Entendeu a diferença? Não pratico obras para ser salvo, mas porque fui salvo. Tá? A salvação é pela graça, mas as obras, elas glorificam a Deus diante dos homens. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a salvação, a graça nos salva, mas as boas obras faz o nome do Senhor ser glorificado na terra diante dos homens. Amém? Vamos lá, passa para o próximo ponto aí. Racionalização das escrituras. Isso tudo são ataques. Eu falei com vocês dos 3 primeiros séculos, fui para o século XVI, agora a gente vai para o século XIX. E o século XIX, ele vem, antes do século XIX, vem o que a gente chama de renascentismo, iluminismo, que é chamado de o século das luzes, e dentro dessas correntes de pensamento, vem o que a gente chama de modernismo, que é depois da reforma protestante, século XVI, XVII, XVIII, vai chegar algo chamado modernismo. Com o modernismo vai vir algo chamado racionalismo. Passa aí, isso aí. A razão é o teste de toda a verdade, é o que prega o racionalismo, inclusive religiosa. Esse conceito foi impresso pelos fundadores da filosofia moderna. O escopo da mentalidade racionalista ensina que as fontes de conhecimento se encontram na razão e não na experiência. Isso aqui é diabólico e maligno. Porque você sabe que tem coisas, principalmente no evangelho, que a gente entende por razão. Mas nem tudo a gente entende por razão. Tem coisas que é experiência. E são experiências tão profundas que se a gente for contar, uma pessoa muito racional não vai entender, pastor Eliseu. A fé se contrapõe muitas vezes à razão. O que é a fé? Martin Luther King disse que a fé é você pisar no primeiro degrau sem enxergar o resto da escada. Ou seja, a fé é uma coisa louca. É o firme fundamento das coisas que não se veem, que não são palpável, tangível, e a prova das coisas que se esperam. É dar tiro no escuro, é acreditar no que ninguém acredita, é tocar o que ninguém toca. Entende? Eu posso não estar vendo materializado na minha frente, mas eu creio que em oração Deus vai fazer, e Deus vai lá e faz. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Entende isso? Mas dentro do racionalismo essa ideia não funciona, tá? Então vamos lá. René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo, disse: penso, logo existo. Né? Então a ideia de existência está ligada, intrinsecamente ligada à ideia de pensar, racionalidade. Se eu vejo, eu creio. Nós não pensamos assim, nós cremos para ver. Quantas vezes a gente não creu e depois que foi ver, né? Mas eles têm uma linha totalmente, numa direção diametralmente oposta disso. Com o advento do nascimento da ciência moderna como instrumento da verdade, o progresso estava ao alcance de todos. A própria Bíblia deixou de ser uma fonte de textos dogmáticos, ou seja, doutrinários, para ser analisado como documento histórico, ficando sujeito à crítica e à verificação. A Bíblia deixou de estar nas mãos dos teólogos, olha isso, para estar nas mãos de antissobrenaturalista. O que isso significa? Ateu, gente que não acredita no sobrenatural, no transcendente, né? Naquilo que está para além do físico. O que propiciou uma reinterpretação radical da história da Bíblia. O que é a racionalização das escrituras? É eu tentar entender tudo que está aqui de forma racional. E isso vai surgir um movimento chamado teologia liberal. O que é teologia liberal? É uma teologia que nasce de correntes filosóficas do iluminismo, que vai tentar entender a Bíblia só de forma racional. Por exemplo, eles pegam textos como a passagem do Gadareno, que era um endemoniado, que comia defunto, que vivia nu, que correntes não conseguiam pregar. E por eles serem racionalistas, só acreditarem naquilo que podem ver, eles vão defender que aquilo ali nunca foi demônio. O cara era um maluco. Eles não acreditam no sobrenatural. A teologia liberal não acredita no sobrenatural. Então eles tentam esvaziar todo esse conceito de sobrenatural. Por exemplo, hoje nenhum estudioso do mundo acadêmico duvida que Jesus de fato existiu.
Você já viu que antigamente, muito antigamente, quando a gente ia pregar, muita gente dizia assim: ah, Jesus nem existiu. Já ouviu isso? Alguém aqui já ouviu isso? Dizer que Jesus não existiu? Hoje, a mente mais acadêmica que existe, ela crê que Jesus existiu. Agora, o fato de acreditar no Jesus histórico, o Mário Sérgio Cortella, o filósofo, perguntaram assim para ele: dá para tirar Jesus da história? Ele disse: se você tentar tirar Jesus da história, você vai ter que sumir com o Império Romano, com a Palestina, com Herodes, você vai ter que sumir com Pôncio Pilatos. Então não tem como tirar Jesus da história. Ele existiu porque os evangelistas fizeram um trabalho tão bem amarrado que eles amarraram Jesus à história da época. Se você tentar tirar Jesus da história, vai ter que tirar Pôncio Pilatos, Tibério César, imperador romano, vai ter que sumir com Jerusalém, Israel de lá, vai ter que tirar muita coisa. Então não dá para tirar isso, deixa Jesus na história, não tem como, ele existiu. O fato de acreditarem que Jesus literalmente existiu, na mentalidade deles, eles dividem Jesus histórico do Cristo da fé. Jesus histórico, inegável. O fato dele ter existido e ser histórico não significa que ele é o Cristo da fé, ou seja, não significa que ele é Deus. Então eles creem que Jesus existiu, que ele é histórico, mas eles não creem que Jesus é Deus, que é o verbo que penetra na temporalidade e se faz história. Goste eles ou não, o nosso Deus é história. Você pode glorificar Jesus por isso? Oh, glória, maravilha, não tem como negar. Jesus é o ser humano mais pesquisado da história da humanidade. O que existe de livros aí, a pesquisa de Jesus histórico, no mundo acadêmico, vocês não fazem ideia. São muitos e muitos e muitos. Tá? Então não tem como tirar Jesus da história. Com o advento da Era da Razão, os teólogos liberais, o liberalismo, era o progressismo e a resposta, conforme supracitado. O ser humano havia atingido, na mente deles, a maioridade. Atingimos a era cientificista. Todavia, com o deflagrar da Primeira Guerra Mundial, houve um arrefecimento nesse pensamento otimista e ingênuo a respeito da evolução humana. Como homens tão instruídos podem entrar em um conflito armado, levando tantos inocentes a óbito? A devastação da Primeira Guerra Mundial fez esmaecer dentro dos homens a esperança de que o mundo caminhava para o progresso. Pelo contrário, mesmo com a evolução científica, esse contexto histórico reflete que o homem é mau por natureza e continuava vazio de Deus. Então deixa eu citar um negócio muito importante aqui, que aconteceu naquela época, 1918, o mundo estava passando por um processo assim: não, nós agora atingimos a maioridade. Ou seja, nós agora não somos mais manipulados pela religião como era na Idade Média. Agora nós crescemos, nós somos intelectuais, nós somos inteligentes. Aí acontece algo inesperado. Como seres humanos tão inteligentes entram em um conflito armado de nações que vão levar tantas pessoas à morte. E aí, irmão, todas as vezes que acontece uma crise, o mundo começa a temer, lembrar das Escrituras e se voltar para Deus. Irmão, tudo que está acontecendo hoje aí é para o povo lá fora botar o pé no chão e entender que Jesus diz: pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Nem um J, nem um tio vai passar, vai se cumprir tudo. Então acontece a Primeira Guerra Mundial. Tem um teólogo chamado Calbart, teólogo suíço da cidade de Basileia. Esse cara, ele era filho de um pastor reformado, ou seja, e o pai dele não queria que ele estudasse essa tal da teologia liberal, porque a teologia liberal era uma teologia de ateus. Essa que é a verdade. São ateus que estudam a Bíblia, eles não acreditam em Jesus como Deus, não acreditam em milagres, não acreditam em nada disso. Tá? Então o pai desse camarada, pai do Calbart, teólogo suíço, não queria que ele estudasse, porque sabia que se ele estudasse teologia liberal ele ia se desviar. E dito e feito, ele foi estudar teologia liberal, aprendeu, se aprofundou, se tornou um teólogo muito brilhante, mas era atribulado, no sentido de que ele dizia que a Bíblia não era a palavra de Deus, ela continha a palavra de Deus, e aí isso contraria totalmente o que a gente prega. Então esse camarada, ele se torna um grande teólogo dentro do cenário liberal, só que aí ele vai pastorear, e amigo, pastorear é na prática, né, pastor? É diferente. Quando ele vai pastorear numa cidade que fica fronteira de França com a Suíça, chamada cidade de Safenville. E aonde ele pastoreia, ele está fazendo culto, ele pregava a teologia liberal no púlpito, uma teologia cética, uma teologia vazia de Deus, uma teologia de ateus. Enquanto ele pastoreava, estava havendo estampidos de tiro da Primeira Guerra Mundial. E aí os irmãos estavam tristes, esmaecidos, cansados, aquela pregação vazia, sem Deus, e ele estava começando a perder os irmãos, estava perdendo a igreja. Diferente do Brasil,
os pastores na Alemanha são pagos pelo governo. Naquela época, ele era suíço, mas ele depois se tornou um teólogo alemão, e ele era financiado pelo governo, tá? Então, a igreja começou a assumir, os irmãos, aquela teologia vazia. Ele vai conversar com um amigo, e o amigo dele diz: querido, deixa eu te ensinar uma coisa, sai da universidade e volta para a Bíblia. Como assim? O que se prega na igreja não é teologia liberal, isso não transforma ninguém. Pregue a palavra, pregue a Bíblia. E aí ele senta e começa a estudar a carta aos Romanos. E ele é profundamente tocado pelaquela palavra. E aí ele se aprofunda no estudo da carta aos Romanos, vai ler Agostinho, vai ler Lutero, e aí ele começa a ser incendiado por Deus. E aí ele começa a criar uma teologia chamada teologia da crise e teologia dialética. O que é a teologia da crise? Ele diz que o pecado estabeleceu uma crise entre Deus e o homem. E só existe uma forma dessa crise ser resolvida. Ele diz que o pecado estabeleceu o não de Deus sobre nós, mas que só pode ser superado pelo sim através da pessoa de Jesus. Se você quiser entender um pouquinho sobre Karl Barth, só você joga lá no Google, Eliade Galdino, dissertação de mestrado, vai aparecer lá a minha dissertação, você pode ler e se aprofundar lá na história, tá? Eu tenho 10 minutos para encerrar, não vai dar tempo da gente falar sobre tudo. Então, Karl Barth, de fato, ali se converte, embora ele já fosse até pastor, mas ele se converte à palavra de Deus, a Cristo, e se torna um teólogo com uma cristologia extraordinária. Vai escrever um comentário da carta aos Romanos que vai explodir como uma bomba no mundo acadêmico, vai refutar profundamente a teologia liberal, todos os erros da teologia liberal. Então perceba que Deus, no decorrer da história, vai levantando homens para desarticular todas as heresias que estão sendo construídas. No século XVI, Lutero. No século XX, Karl Barth. Anteriormente, Irineu de Leão, Inácio de Antioquia, Justino Marte. Ou seja, grandes líderes que Deus vai levantando para desarticular todas as heresias que são levantadas contra a palavra de Deus, tá? Então, Karl Barth foi uma grande mente. Olha o que ele diz. Como ele vivia em um contexto, pastor Eliseu Ignez, racionalista, que eu só acredito naquilo que eu posso ver, tocar, sentir. Karl Barth dizia o seguinte: Deus, ele é totalmente outro. Olha o que ele dizia. Deus, ele é totalmente outro. Ele é atemporal. O que é atemporal? O que se move fora do tempo. Deus é eterno, ele não cabe dentro do tempo. Ele dizia que Deus é imutável, Deus não muda. Ele dizia que Deus é transcendente. O que significa transcendente? É uma linguagem filosófica. Transcendente significa que transcende a realidade física. Ou seja, ele está além da realidade física. E ele diz o seguinte, que Deus não pode ser entendido nem capturado pela razão humana por ser quem ele é. Tá? E como nós não podemos subir o nível para entender Deus, foi ele quem desceu no processo de encarnação do Filho, se fazendo humano para se fazer entendido pelos homens. Uma vez um garoto, uma irmã pediu para eu ligar para o garoto, o filho dela que estava rebelde, havia entrado na universidade, já estava de cabeça virada, e eu falei assim para ele: rapaz, o que está acontecendo? Tal. Fui conversar com ele por telefone, que ele não queria ver pessoalmente. E aí ele disse assim: rapaz, Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Ou seja, o que é o ópio do povo? É o entorpecente, a religião aliena. A religião, ela entorpece o homem, a religião deixa o homem meio idiotizado, entende? Manipula o ser humano. E eu disse para ele: você gosta de filosofar? Você gosta de filosofia? Você está falando de Karl Marx, né? Então eu vou te falar de Karl Barth, é um teólogo suíço da cidade de Basilea, e disse para ele que Deus é totalmente outro, é atemporal, é transcendente, é eterno, é imutável. E como nós, intelectualmente, por mais inteligentes que sejamos, não podemos subir o nível para entender ele, é ele quem desce no processo de encarnação para fazer Deus ser entendível pelos homens, e de uma forma muito forte, porque ele tinha dito assim: que Deus é um ditador déspota que está sentado no trono, deliberando ordens para a gente fazer. Eu falei: isso aí é o Deus que Karl Marx te ensinou, eu vou te ensinar um Deus diferente. O meu Deus, quando ele diz assim, ame o próximo, é porque ele me amou primeiro, encarnando e pagando o preço pela eterna redenção. Quando ele diz, perdoa o próximo, no clímax da sua agonia na cruz, ele diz, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então, quando ele disse para amar, ele nos amou primeiro. Quando ele disse para perdoar, ele perdoou primeiro. Então, ele não é um Deus déspota que está sentado no trono. Ele
Ele é alguém que desceu na terra e ensinou na prática como a gente tem que viver. E no final daquela conversa o garoto estava chorando, pedindo para eu orar por ele. E no domingo seguinte estava na igreja para a glória de Deus, amém? Então o nosso Deus é isso, Ele não é alguém teórico, Ele é prático. Ele desceu e disse, ame assim, faça assim. Ele foi o próprio exemplo da sua pregação. É por isso que a Bíblia diz que ele ensinava com autoridade e com ousadia, não como os escribas e fariseus, porque a sua palavra estava intrinsecamente ligada à sua vida, seu testemunho. Ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Amém, queridos? O progressismo antibíblico. O que é o progressismo? O progressismo refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, sociais e econômicas baseada na ideia de que o progresso, entendido como avanço científico, tecnológico, econômico e comunitário, é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Dentro dessa linha filosófica progressista, temos visto uma geração hedonista e narcisista. Resumindo, para os irmãos entenderem o que é o progressismo, é o que a gente tem vivido hoje, tá? O que é o progressismo? É a ideia de legalização do aborto, legalização das drogas, valorização das relações homoafetivas, homem com homem, mulher com mulher. Isso é o que a ciência hoje chama de progressismo e é completamente antibíblico, pois revela o caráter de uma geração hedonista e narcisista. O que significa a palavra hedonista? Amantes dos prazeres. O importante é ser feliz, independente de ética, de regra, de moral. Essa geração progressista, ela é hedonista. O que importa é eu ter prazer. Se é homem com mulher, não interessa. Narcisista, amante de mim mesmo. É o que Paulo fala no texto que nós lemos. Porque os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É isso aí que a gente tem visto. Esse é o progressismo que a ciência prega. É uma geração altamente amante dos prazeres e amante de si mesmo. O texto que nós lemos aqui. Com a fomentação de uma mentalidade progressista por parte da mídia, os valores judaicos cristãos vão sendo diluídos. E a sociedade conservadora vai se intimidando no meio de uma geração secularista, hedonista, narcisista e relativista. A humanidade vai se afastando cada vez mais de Deus. O que é relativismo? Relativismo significa que não há uma verdade absoluta, tudo é relativo. Eu posso ser o que eu quero ser, você pode ser o que você quer ser. É assim que a Bíblia ensina? Não. Então, o relativismo, ele prega que não existe uma verdade absoluta. E quando Jesus ele refere-se assim, ele diz, eu sou o caminho. Artigo definido, ele não disse um artigo indefinido, eu sou um caminho. Não, ele disse, eu sou o, artigo é definido, é o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definidíssimo. Então a verdade, ela não é relativa. Como eles dizem, o relativismo diz. A verdade é a verdade, goste ou não. Só tem um caminho, é céu ou é inferno. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então eles vão pagar diante de Deus naquele grande dia. É o que Paulo vai dizer em Romanos 8, capítulo 18. Mudaram a verdade de Deus em mentira, amando mais a criatura do que o Criador. Tem um filósofo e sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Tá? Eu nem vou ler esse slide, só vou explicar. Ele diz o seguinte, que essa geração é uma geração líquida. O que é uma geração líquida? É que os valores estão se diluindo, tá? Ou seja, não tem mais solidez naquilo que faz. Vocês lembram que quem antigamente entrava numa empresa ficava anos ali para construir carreira naquela empresa, anos e anos. Vocês devem conhecer alguém que trabalhou aqui na Ciferal, não tinha uma Ciferal aqui em Xerém? Então, ficava anos. Hoje em dia, o camarada entra na empresa, se o patrão falou qualquer coisa com ele, já se aborrece e cai fora. As pessoas casavam e viviam anos e anos e anos de casado. Hoje em dia casou, o marido fez um bico, a mulher fez um bico, estão pedindo divórcio no outro dia. É uma geração líquida, que os valores estão se diluindo, não tem mais solidez, firmeza em absolutamente nada. E esse cara que falou isso não é crente, é um filósofo e sociólogo polonês. Ele identificou que essa geração não tem raízes, é líquida. Hoje é uma geração altamente reféns de like. Posta uma coisa e fica vendo quem curtiu, quantos deixaram de curtir. Tá bom, gente? Isso tudo são características de um mundo globalizado, secularizado e uma geração hedonista, narcisista e completamente distanciada de Deus, tá? Por isso que Paulo diz
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural com o próximo, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, olha o hedonismo aqui, do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a fé e a eficácia dela. Então Paulo já disse há mais de 2000 anos atrás que tudo isso que a gente tem vivido está aí. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Foi uma honra inenarrável estar com os irmãos. Passei 4 minutinhos, mas Deus abençoe a irmã Kézia. Obrigado.